Olha que peça incrível que eu vou te ensinar hoje, e ela foi feita com base nos moldes que eu criei. Então é uma satisfação imensa mostrar que os moldes bateram certinho. Eu testei e olha, não tive que ajustar nada. Vou te mostrar nesse passo a passo. Vou falar para você no final por quanto você pode vender, quanto tempo eu gastei. Olha, vale a pena. Provavelmente esse vai ser o melhor vídeo aqui do canal. Esse porta-fraldas tem bolso externo com zíper para o lenço umedecido. A abertura ali, ela é dupla, cabe muita coisa dentro. Tem essa aba, que na aba também tem um bolso. Tem esse bolso na parte de trás, tem bolso interno, tem lugar para pôr o copinho ou a mamadeira. Ficou um arraso. Então aqui eu cortei os meus moldes. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser adquirir. E aí tem também lá o passo a passo, como que eu montei, todas as medidas, tudo bem certinho para facilitar ao máximo a tua vida e você ganhar tempo ali na produção. As medidas ficaram tão corretas que na hora que eu fui fechar o canal do zíper eu até comemorei. Então aqui eu já começo ali fazendo a minha tampa, corto ela e vou deixar separado o canal do zíper. Então eu fiz assim, costurei ali cremalheira virada para baixo no meu canal do meio. E daí eu abro o zíper, cremalheira virada para baixo e costuro do mesmo jeito do outro lado. Ali é só uma costura de segurança. E agora eu vou colocar o meu bagum no mesmo tamanho, uns 2 centímetros, não, nem 2 centímetros, meio centímetro maior ali que o meu principal. E vou costurar na beiradinha, sendo um pé de máquina, então a frente do bagum olhando para a frente do meu principal. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou passar a costura ali bem do ladinho. Eu fiz um vídeo só com esse passo a passo e deixei separado, porque tem pessoas que querem aprender só essa parte aqui, então já busca direto só a parte do vivo, não precisa assistir a bolsa inteira. Mas, gente, assistam essa bolsa inteira porque é um modelo diferente que as mães estão procurando demais. Aqui eu vou desvirar. Tenha paciência na hora que você for desvirar, porque se você for fazendo sintético, ele é um pouco trabalhoso, mas vai com jeitinho ali, dá umas batidinhas e empurra que você consegue desvirar. Desvirei, agora dou uma esticada e faço ali meio pezinho de máquina. Aí agora, mesma coisa do outro lado, para assentar, uma costura bem retinha, meio pezinho de máquina também. Aí deixa separadinho essa parte do meio e agora a gente vai fazer as laterais desse zíper. Então ficou assim, ele vai desamassar, ali eu tô usando o doll. Agora, cremalheira virada para baixo, pego a lateral do meu molde ali, do meu molde não, do meu principal. E agora coloco também o forro principal olhando para a frente do meu bagum. Vou desvirar. E daí vou fazer ali meio pezinho de máquina. Só que assim, nessa hora eu tentei essa parte colocar um pouquinho bem naquela marcaçãozinha do zíper, para não ficar tão aberto o zíper ali e o meu cursor conseguir passar. Aí agora faço a mesma coisa do outro lado do zíper, pode abrir também o zíper se você quiser.
E daí eu vou colocar o bagum do outro lado. Meio pezinho de máquina ou costurinha de segurança. Na verdade, essa segunda costura eu faço com um pé de máquina do bagum ali para ser o mais próximo possível. Daí aqui, meio pezinho de máquina, vou arrumando naquela marcação ali do zíper, não chegando muito próximo da cremalheira. E ó, já dá o formato mais ou menos que a gente quer para o nosso zíper. Vou costurar toda a volta ali para depois refilar. Bem meio pezinho de máquina. E ficou assim refilado. Os cursores, vou colocar esse que você pode passar ali, que eu vou fazer um puxador para esse zíper, porque ele é grande e você vai abrir de uma vez para ficar uma abertura total nesse zíper. Aqui eu tô usando para o puxador 20 centímetros por 2 centímetros de altura. E daí, quando eu dobro, fica 1 centímetro, vou cortar. E faço ali mais uma costurinha de acabamento do outro lado com meio pezinho de máquina. Aí aqui, ó, você tem uma parte que ela é mais redondinha. Então, você tem que colocar pelo avesso. Na hora que você tá colocando, fica bem estranho. Mas assim, quando você termina, você vai entender que faz sentido. Por quê? A bolsa, ela vai ficar ali, maior parte do tempo, ela fica fechada. Então, vai ficar daí a parte que não, esse avesso da minha alcinha não vai ficar aparecendo. Ele só aparece na hora que eu estou abrindo a bolsa. Peguei, costurei, daí eu vou passar, então, esse cursor ali nas duas partes. Tiro o excesso de linhas. Corto ali, dá 1 centímetro mais ou menos. Dou uma queimada para não desviar, porque às vezes eu forço um pouco mais ali na hora de passar esse cursor. E venho ali com o meu cursor. E agora faço a mesma coisa do outro lado. Corto e vou passar o cursor. Primeiro dou a seladinha. Experimenta selar só para você ver como que facilita para você. Vai tentando. No começo, quando eu não sabia passar o cursor, o que eu fazia? Eu pegava o zíper e ficava no sofá treinando. Até fazia um jogo com a minha filha. Vamos ver quem consegue passar primeiro? Porque essa parte do cursor no começo, nossa, é um desafio. Desafio bem grande. Mas de tanto você treinar, passar, você acaba ficando craque. Ó, então quando você puxa, olha que bacana que fica. Você puxa, ele vai abrir tudo junto. Nossa, é uma facilidade enorme. É um zíper diferente. Eu tenho visto poucas bolsas assim, é mais aquelas malas de mão, né, de carregar as coisas das crianças, mas esse do porta-fraldas eu achei bem bacana. Aqui eu vou fazer aquele bolso interno da tampa, então é um bolsão. Você pode cortar o tamanho, na verdade, ali daquela tampa. Coloquei uma tira de aproximadamente 2,5 cm. Daí a tira virada para cima, cremalheira virada para baixo. E agora eu vou ajeitando ali, dobrando para fazer uma tira de acabamento para que fique bem bonito. É um bolso interno, mas dá uma satisfação bem grande você olhar um bolso bem bonito, bem acabado.
E do outro lado, eu vou colocar aproximadamente 5 centímetros de sintético ali, porque é onde depois eu vou colocar aquele meu ímã, que é aquele meu botão imantado. Então, essa parte tem que ser com o sintético. E ali o meu cursor bem bonito, dourado. Passa ali também o teu cursor. E agora vamos fazer ali com o plástico cristal um bolso atrás. Então, assim, lá no molde você vai ver que tem o bolso da frente, que você pode usar o mesmo tamanho daquele bolso da frente para fazer a medida desse bolso da parte de trás. Vai colocar ali também 2,5 centímetros para o plástico cristal. E faz ali também meio pezinho de máquina nesse viés. Daí ali conta 5 centímetros para cima, para ficar um bolso bem grande, né? Bem para caber bastante coisa. Esse é o bolso de trás. Sugiro você manter o plástico cristal ou o sintético na mesma cor que a parte traseira, porque se você usar a telinha, eu acredito que não fique tão bom o resultado, porque você tem que mostrar o teu material. E aqui eu vou refilar essa parte e perceba que eu vou fazendo as partes e vou deixando separado. Agora eu quero colocar mais um bolso interno. Pode fazer a mesma medida que o bolso externo ou fazer um pouco menor para colocar por dentro. Também pode ser feito no bagum. Mas o ideal é que a mãe veja tudo que tem dentro da bolsa. Aqui, ponto de atenção. Você vai riscar o teu molde do bolso externo, só que você não vai cortar no meio. Você só faz aquela marcação do meio. Vai colocar a tira ali para efeito de acabamento, tira para cima também é o teu principal e a cremalheira do zíper virada para baixo, sendo ali pode ser um pé de máquina. Corta. Aí agora, ó, presta bastante atenção. Você vai costurar bem, colocou ali o teu bagum, você vai costurar toda a volta. Aqui, essa parte da abertura, eu fiz uma abertura maior porque depende do lenço que você vai carregar, né? Mas a maioria é até um pouquinho menor e mais redondinho. Ó, aqui eu cortei, deixei mais ou menos meio centímetro da minha borda ali. E daí eu vou picotar. Não corta bem em cima, porque você vai ter que desvirar, rebater essa frente para ficar com o acabamento ali bem bonito. Você vai perceber que o bagum ele é um pouquinho difícil atrás para sentar, mas deixa bem esticado, tenta esticar o máximo que você puder. Por causa dessa minha tira de acabamento, então você tem que tomar mais cuidado ainda, porque você não vai costurar esse bagum nesse primeiro momento ali junto com o zíper. Então, ali eu clipei, porque eu tô usando o Prada aqui, então ele não assenta bem. Com o clips ele fica bonito. Vai tirando clipes e meio pezinho de máquina e vai contornando ali até chegar no final. Ó, daí você tem que selar ali e esticar o máximo que você puder. Agora veja, eu tiro a parte do bagum para não costurar ali com
ali na minha tira de acabamento. Então, eu dobro e vou costurando. Aí depois eu vou puxar esse bagum e eu vou tentar tampar essas costuras ali em cima, na onde tá a costura aparecendo do meu zíper. Então eu dobro ele, então você tem que fazer bem devagar essa parte também. Vou ajeitando, dobro e faço uma costurinha. Porque eu tô rebatendo ali a minha tira de acabamento e tô pregando o meu fundo ao mesmo tempo. Dobra, puxa. É ruim porque você não tá vendo embaixo, mas tem que esticar. Então, não faça com pressa essa parte que não tem como. Costurar é um ato de paciência mesmo, para você ver o resultado no final, um resultado bom, você tem que ter calma. Se você fizer com muita pressa, o risco de errar ali é grande. Então, ó, ele fica repuxado mesmo, mas não tem problema. Você vai puxar, você vai ter que fazer ali, refilar, então vai dar tudo certo. Aqui nessa parte, tem uma partezinha que você tem que cortar no tamanhinho certo para colocar em cima daquele zíper, que é a parte de baixo onde fica o lenço umedecido. Principal para cima, a tira é para cima e o zíper virado para baixo. Meio pé de máquina. E aqui já vou rebater, dobrando ali meu zíper. Na verdade, é um pé de máquina. E daí, meio pezinho de máquina ali para rebater esse zíper e assentar ali a minha tira de acabamento. Aqui bem pertinho, dobra e passa. Passou, vou passar mais um cursor. E essa parte, ó, bacana que fica. Agora é só passar a costura em volta e refilar. Aqui eu vou fazer o bolso interno, fiz um bolso grandão. Costura só a beiradinha, não precisa costurar embaixo. Deixa para depois, você vai passar costura. Ó, daí aqui eu já vou colocar essa parte ali, é aquela parte do meio, né? Então, como não vai ter costura no meio, você já pode pregar o teu bolso e depois você já vem com o bolso externo, que é o bolso do lenço umedecido. Aí tem que refilar tudo. Já vai deixando pronto. E agora ali já vou dando o acabamento na frente do meu bolso. Nessa, o composê ele ficou bacana porque não ficamos numa cor só. Então, tem ali o lilás, o rosa, a tampa, ela tem os detalhes, ela é mais para o azul. Então, com acabamento no rosa, ficou super menina. Ficou muito bonito mesmo. Ó, então, os espelhos, agora a gente faz a junção. Então, vai costurar toda a volta e aqui já fica com cara ali para pôr o lenço umedecido. Aqui é só meio pezinho de máquina, só para prender mesmo os dois. Perceba que eu não usei EVA nos espelhos. Por quê? Depois eu vou estruturar essa peça
com o vivo, para ela ficar parecendo uma bolsinha mesmo. Então, a única parte que eu vou usar o EVA e que eu também não vou usar cola é na tampa. Porque a tampa não pode ser molenga, a tampa tem que ser firminha. Aqui vou selar. E olha que perfeição que ficou isso. E aqui o bolso da tampa. Então, você tem que... você nunca termina ele, você tem que ir fazendo ele por partes. Então, ali já deixei o EVA separado. Costurei ali o meu forro. E agora só vou costurar na parte de cima o EVA. Por que eu não vou costurar tudo ainda? Porque eu ainda tenho que colocar os botões ali, que daí isso já tem que ser com o EVA, porque você toda hora ficar abrindo e fechando, você tem que dar uma sustentação para esse zíper. Só que assim, não posso ainda costurar toda a volta, porque eu vou ter a minha alça. E assim, se eu costurar a alça agora, vai ficar ali a marcação da costura bem no meio. Então, por enquanto, não costuro tudo junto. Eu ainda vou ter que colocar o meu viés em toda a volta. Então, eu tenho que deixar um espaço. E daí, assim, ali eu coloquei 2,5 cm de baixo para cima e uns 3 centímetros ali do cantinho até ali o meu furo. Então, eu marquei com a canetinha. E assim, veja que eu não coloquei esse botão imantado ainda lá naquela parte de baixo do meu espelho, que é ali à frente do meu bolso do lenço umedecido. Depois que eu terminar a bolsa praticamente, é que eu vou fazer as marcações para colocar. Não é difícil colocar mesmo depois com a peça pronta. Aqui eu usei o alicate para ficar bem reforçado o fechamento ali. Esse botão, ele é muito bom, então ele não é molinho atrás, ele não fica saindo à toa. Então, pode colocar, ele fica bem forte mesmo, bem reforçado ali atrás. Ó, e já ficou com uma carinha de bolso. Vou colocar o porta-copinho ou porta-mamadeira. Tem o elástico ali e coloquei as medidas da minha cabeça, mais ou menos o que cabe. Então, uns espacinhos menores, eu pensei, dá para prender o celular aqui. Porque a mãe, ela não carrega só o que deve ser carregado, né? Ela carrega muita coisa além da criança. Era para ser porta-fraldas, mas daí a roupinha, daí vai ter lanchinho, brinquedinho, é um monte de coisa. Então, tendo quanto mais bolsos, mais partes assim para ela se organizar, a gente como costureira tentar facilitar da mãe, tentar entender a dor da mãe, né? Então, é nossa função facilitar a vida delas. Aí ali costurei, já vou pregar ali toda a minha volta. Meio pezinho de máquina. E daí estou costurando na parte do espelho de trás. Ok, agora refilar tudo. Já vai fazendo, já vai refilando, já vai deixando as pecinhas prontinhas para depois você só ir montando. Aqui vamos continuar então com o nosso canal do zíper. Atenção, porque aí tem um pulo do gato, eu fiz de um jeito que eu não sei se todas fazem assim.
Ó, então ali o fole bateu exatamente na medida que eu tinha projetado. E daí ali vou puxar tudo, e daí já costurei ali o meu bagum, frente olhando para frente, e agora vou refilar ali. Costurei do mesmo jeito que aí eu vou fazer assim, eu não precisava ter feito, mas eu fiz, então não faço. Para facilitar, porque assim, mesmo eu tendo feito o molde, falei: "Não, é teste, eu quero ver se vai bater certo". Eu vou costurar um pouquinho aqui para refilar o meu canal. Eu já volto no canal novamente. Faço ali as medidas, né? E eu costurei dos dois lados do fole, ficou igual. Voltando para os nossos espelhos, eu optei nesta peça a colocar o vivo. Então, assim, se a sua máquina ela é doméstica ou não seja transporte duplo, mas aquela industrial ou semi-industrial, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade na hora do fechamento. Ou você não usa o vivo encapado daí nessa situação, não testei. Mas assim, eu achei que fica bonito, né? Principalmente a parte da frente. Então, uma sugestão pode ser você colocar vivo só nessa parte que eu tô te mostrando. E a parte de trás, como vai a aba, aí você não colocar o vivo. Também é uma boa sugestão. E aqui eu coloco o vivo também na parte de trás. Coloquei ali aquele pedacinho de sintético para ser o acabamento e vou costurando toda a volta, bem devagarzinho. Só vai ajeitando ali a tua peça, né, sem forçar o vivo, só vai acompanhando ali toda a volta. E daí ali eu faço no mesmo pé calcador da minha máquina já. Não coloquei o pé para vivo, mas vai dar tua adaptação. Daí corto esse restinho. Ó, e ficou assim. Agora vamos voltar no nosso canal de zíper. Então, ó, eu só costurei a beiradinha, porque eu tentei ainda medir, porque eu falei, será que deu certo o molde? Eu vou testar. Daí eu, né, fui testar. E, gente, e bateu. Daí ali eu vou colocando toda a volta. Daí nessa hora eu parei, porque eu não tinha cortado o bagum, daí eu cortei bem bonitinho e continuei ali testando. Tinha sobrado o bagum do lado, ó. Então, veja que legal. Bateu, ó. Então, aquele 1 centímetro que eu deixo no final, eu deixei no molde. Então, daí eu já tirei tudo aí. Ó, até fogos de artifício para comemorar que deu certo. Daí ali, ó, eu junto. Do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado, eu faço desse, junto tudo. Daí fica estranho, nossa, mas como assim? Como que vai abrir a bolsa depois, né? Porque é tudo costurado. Calma. Aí eu vou costurar também. Só que veja, por que que é ruim quando a gente costura ali? Porque no meu caso, eu queria para refilar, né? O bagum. Nessa hora de virar, porque daí eu vou ter que juntar frente com frente do meu bagum do outro lado, ó, daí eu tive que amassar tudo para poder costurar. Então, eu recomendo que faça do jeito tradicional mesmo, que você não precisa você costurar o bagum. Só meça mesmo ali, se tiver sobrinha dá nas laterais, você tira. Ó, daí eu vou desvirar tudo. Tudo, tudo, tudo.
estico bem, dou uma olhada. E daí ali, ó, tem que também, presta atenção, você rebate essa costura como você fez do outro lado. Ó, ali eu vou medir pra tirar os cantinhos. Aí eu abri esse zíper depois, eu deixei ele aberto. Então, aqui vou terminar toda essa parte, aquela partezinha lá que eu não tinha costurado ainda, né, que faltava. Daí eu juntei ela. Aí, assim, quando eu pego o meu canal de zíper, nessa situação que está do lado esquerdo, eu abri e eu cortei. Olha ali, eu cortei bem rente ao meu zíper, lá no final. Porque ali eu tenho que, como eu rebati, ficou a costurinha de acabamento, né? E daí eu vou colocar ali uma tira de acabamento, não onde eu cortei, porque você não pode deixar daquele jeito, senão quando você puxar o zíper vai sair. E daí eu preguei ali até eu fiz o mesmo acabamento que eu fiz naquele pano de prato, que eu coloquei o vídeo aqui no canal. Dobra ali, primeiro eu costurei, né, pelo avesso, daí eu viro pra cima essa tira de acabamento, tiro ali o excesso para facilitar para costurar. E daí eu fiz a tirinha de acabamento ali no final. Depois eu mostro para você como que ficou. Acabei cortando nessa hora. Então, ficou assim. Vou colocar ali a frente, né? Já vou encaixar tudo, já que tá fechado o meu canal de zíper. Primeiro eu clipo tudo pra ficar bem centralizadinho, tudo certinho. E agora pego meu amigo alicate e vou rodando com ele toda a volta da peça, puxando, porque como tem vivo, fica um pouco mais de camada. Ó, veja ali o acabamento do final ali do meu canal do zíper. Então, ali não tem como o teu zíper passar e fica o acabamento bonitinho. E vai rodando. Essa parte da frente, então, eu não tive dificuldade para fechar ela, porque ela ficou naquele modelo padrão, né? Então, o espelho ali tem o vivo, né? Esse vivo está encapado, mas a parte do fole, então, ele gerou um pouco de camada. Qual que é o que eu digo a sua dificuldade que talvez você tenha no fechamento vai ser quando você for fechar a parte de trás na partezinha da tampa. Por isso que eu recomendo talvez você não colocar o vivo na parte de trás. Então, ficou assim, já aproveitei e já coloquei o viés, porque eu não tinha o outro lado fechado ainda, para dar um acabamento nessa parte. Também eu gosto bastante de clipar, mas nessa hora eu tava com pressa. Daí eu
Coloquei o viés, daí só com a ajuda do alicate mesmo, mas eu prefiro 1000 vezes clipadinho o viés, que daí eu não preciso ficar ajeitando muito. Mas olha que legal que fica com esse bolso por dentro, transparente, ficou muito show. E assim, se você trabalha com tecido, então o que que você faria para estruturar? Colocaria a manta R1 ou R2, né? Para ficar firminha também, e daí usa o vivo também, é bem opcional. Ó, aqui tem que contar 10 centímetros da onde a tampa vai ser costurada, né, do final ali, do começo da tampa, para você posicionar a alça. A alça tem 35 centímetros e faço ali uma marcação de 5 centímetros, coloquei ali um durex para eu costurar, para não riscar a alça. E daí do outro lado a mesma coisa, vai posicionar, vai por 10 centímetros. Vai por 5 centímetros de marcação do outro lado, daí vai costurar. Ó, refilo então o final. Agora eu posso dar todo aquele acabamento na tampa, costurar inteiro. Não coloquei vivo na tampa. Na tampa eu vou colocar o viés, depois coloco o viés naquele formatinho padrão. Então, a parte redondinha, ela ficou para baixo. E agora, o que eu vou fazer? Eu também quero deixar redondinho do outro lado. Então, eu vou fazer a marcação com base no redondinho que eu já tenho do lado onde tem ali os botões, né? E daí, já posiciono. Usei aqui a parte das costas para marcar, mas tenha o mesmo diâmetro que a partezinha lá de baixo. Daí costuro para deixar tudo junto ali, e daí eu vou cortar por fora da minha costura, para não abrir aquilo ali. E agora daí eu coloquei o meu viés em toda a tampa. Não vou colocar lá em cima, porque já tem muita camada lá no final. Então, mais ali do viés também não dá. Aqui o viés eu coloco de forma bem simples, um pé de máquina, eu costurei. Essa tira ela tem 4 centímetros, e aí eu coloco a toda a volta. É opcional também se você quiser fazer o piquezinho, porque veja que como é redondinho os cantinhos, ele vira, né, o viés. Então, recomendo você cortar também ali esse viés, essa tira. Só faz o piquezinho para você desvirar. Ó, fiz assim, não é nas duas partes, é só na parte que vira. Aí, eu desviro isso para ficar bem certo, eu não ter que confiar só no meu olho na hora da costura. Eu clipei toda a volta. Como a tira é larga, ó, você dobra e dobra. E depois você vai desvirar e pela parte da frente, você vai passar ali da beiradinha meio pezinho de máquina, que ele já vai prender atrás e a costura aparente vai ficar bem bonita. Depois de pronta a peça, eu pintei esses botões com canetinha e simulei o fechamento onde ficou a marcação dos botões naquele meu bolso da frente. E então eu furei e daí sim eu coloquei os botões para o fechamento com a ajuda do alicate. Assim, bem simples esse final desse fechamento da tampa. Ó, então já costurei aqui e ficou assim, ó. Fica bem na beiradinha a costura, viés. E agora eu vou colocar ali a minha tampa de trás. Então, posiciono meio com meio e passo a costura. Só na parte mais reta ali.
Ou também dá para colocar o vivo em toda a volta, e daí faz aquele acabamentozinho lá que não coloca vivo bem na parte de cima. Também é uma ideia. Podemos testar também fazendo com o vivo dessa forma. Ó, então fica assim a tampa. Agora a gente só coloca ela no fole, no canal do zíper ali. Encaixa meio com meio. Então, assim, pessoal, essa peça eu vi que ela pode ser vendida entre R$ 100 e vi até R$ 309, modelos parecidos. Não vi igual, com Vivo eu não vi nenhuma. E também, assim, com bolsos internos, assim, também não vi. Com porta-copinho, né? E eu gastei ali para fazer o molde, para costurar, montar tudo, foi em torno de uns 2 dias, né? Mas, ó, vale muito a pena você tentar fazer essa peça, porque, pense, é uma peça que depois que você tem o molde, você vai fazer muito rápido. Só vai costurar e vai montar ela ali, né? Depende do teu grau de experiência. A primeira, gente, sempre demora mais. Depois que você pega o caminho das pedras, vai que é uma beleza. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que essa peça você tente fazer, né? Porque olha, fica show de bola. Um beijão e até o próximo vídeo.